Fala, meus queridões, como é que vocês estão? Passaram o final de semana bem, papai? Tá tudo bom, né? Fala aí, papai. Isso, comenta aí embaixo no vídeo. Por sinal, eu nunca pedi pra vocês aqui, né? Comenta, incentiva aí, deixa um comentário, uma curtida, certo? No vídeo. Que isso faz bem pra mim saber que vocês estão gostando e apreciando, tá joia? Então vem comigo, vamos lá. Essa semana a gente inicia o conteúdo de progressão geométrica. Você já está vendo eu rabiscando aí? Progressão, vamos lá. Progressão geométrica, papai. Isso, geométrica. Isso. Nossa, escrever e ler ao mesmo tempo e falar com vocês ao mesmo tempo é complicado, viu? Vem, progressão geométrica. A gente até agora tem estudado bastante sobre sequências, né? A gente, na verdade, a unidade toda a gente trabalhou sobre sequências e sucessões e a gente viu um tipo de sequência muito importante na matemática, que é a chamada PA, ou progressão aritmética. A partir de agora, essa unidade, esse final de unidade, essa semana e na próxima, você vai conhecer um pouco sobre a PG. PG, isso mesmo. PG vem de progressão geométrica, certo? Professor, e qual a semelhança que a PG e a PA têm em comum? Vejam bem, primeiro que as duas são um tipo de sequência, né? Só que cada uma tem suas características separadas. Vou botar aqui um traço, vou botar aqui a PA, na nossa PA, que você viu nas aulas anteriores, a gente tinha os termos da sequência, né? Por exemplo, um APA 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. A gente tinha alguns termos que também vamos ter na PG. Por exemplo, a gente tinha um primeiro termo que a gente chamava de A1, tinha também um segundo termo que a gente chamava de A2 e assim sucessivamente. A3, A4, A5. Tinha também um termo que era desconhecido. Quando a gente queria um determinado termo lá na frente, a gente chamava ele de AN, ou seja, enésimo termo. Quando minha PA tinha uma quantidade de termos que eu não conhecia, eu representava ela por N, né? Lembra que na última aula a gente viu umas questõezinhas sobre N, que era a quantidade de termos que essa PA tinha, certo? A quantidade, tá aqui, ó, quantidade de termos que essa PA tinha, certo? Tinha outro detalhe também muito interessante na PA, que esses númerozinhos que variavam aqui em cima, ó, quando pulava do primeiro para o segundo, aqui nesse caso mais 2, do segundo para o terceiro mais 2 também, a gente chamava esse termo aqui de R, ou razão, não era verdade? Isso. Então, essa basicamente é uma PA destrinchada, né? Tinha o A1, o A2, o A3, os termos, né? Que é como se fossem os elementos dessa PA, tinha a razão, tinha o enésimo termo e a quantidade de termos. E aí no final de tudo das aulas, a gente calculou o SN, né? Que era a soma de todos os termos, né? A soma de todos os termos. Você pegar uma PA, termos, tá aqui, ó. Você pegava uma PA, né, uma progressão geométrica, dizia onde era o seu fim e tinha uma formulazinha que você calculava tudo isso. Certo? Joinha. Certo. E na PG, professor? Na PG, o que é que vai ser diferente? Ó, na PG eu vou lhe adiantar logo. Uma progressão geométrica vai se encaixar na seguinte formato. Ela já é diferente da PA. Então vem aqui para essa PA. Ó, 2, 4, 8, 16. Para essa PG, desculpa. 32. Certo, professor? Pronto, vamos lá, vamos analisar primeiro. Primeiro aqui os termos de um APG. Como que a gente chama os termos de um APG? De um APG não muda em nada o jeito de chamar os termos. É igual da PA, A1, A2 e igual da sequência também, né? De uma sequência qualquer. A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. O último termo, aquele enésimo termo, também a gente chama por N. É chamado também enésimo termo, é um termo desconhecido lá na frente. A quantidade de termos também é do mesmo jeito, certo? O que bem difere, a soma também é.
O que bem difere soma de termos, né? O que bem difere os termos de uma PA e de uma PG, a questão da nomenclatura, é a razão. A razão aqui, primeiro de tudo, a razão a gente chama de quê? De quê numa razão? Que significa que vem de quotient, que é quociente em inglês. Então, a partir disso, quociente você lembra do seguinte, de divisão. E é assim que funciona uma PG. Uma PG ela funciona no seguinte formato. Vê aqui do 2 para o 4, a gente multiplicou 2. Do 4 para o 8, também multiplicou 2. Veja que do 8 para o 16 também multiplicou 2. Veja que na PA a gente tem uma soma da razão. Já numa PG a gente vai ter uma multiplicação. E aí é a principal diferença entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Na progressão aritmética, a nossa razão ela sobe de forma aritmética, ou seja, vai somando ou subtraindo. Já na PG, na progressão geométrica, a nossa razão ela sobe de forma geométrica, multiplicando ou dividindo. O assunto é só. A diferença é só essa mesmo, Q e R. E, logicamente, isso influencia em um monte mais de coisas. Certinho? Então, vem comigo para o próximo slide aqui, que a gente vai entender melhor isso. Vem. E isso implica diretamente no seguinte, no formato dessa PG. Uma PG, a gente quanto ao crescimento, a gente vai classificar uma PG quanto ao crescimento de duas formas, crescente ou decrescente. Tem outras formas também de classificar, só que a gente vai pensar somente na classificação crescente ou decrescente. Joinha, papai. Joinha. Então vem aqui, ó, crescente. Uma PG de forma crescente, pai. Como que a gente vai descobrir quando uma PG ela está crescendo ou decrescendo? E existem dois modos de classificar uma PA em crescente. Olha, primeiro modo, deixa eu botar aqui, primeiro modo é quando A1 for maior que zero. Se você tiver o primeiro termo maior que zero, e nessa mesma condição, o Q, que é nossa razão, for maior que 1. Pronto. Se isso acontecer, a gente tem uma PA crescente. Então, por exemplo, aquele último exemplo que a gente viu, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Vamos analisar aqui. O nosso A1 aqui, ele é maior que zero? Bem, professor, o meu A1 aqui, ele é maior que zero, porque ele é igual a 2. Então, ele é maior que zero. Condição aceita. Certo. E o Q? O Q ele é maior que 1? Veja bem, a minha razão aqui saltou multiplicando por 2. Aqui também multiplicou por 2. Aqui também multiplicou por 2. Então, a minha razão aqui é 2, professor. Então, o meu Q também é maior que 1. Então, se essas duas condições estão aceitas, a gente diz que essa PG, ela sim é crescente. Ela é maior, ela sobe, né? Ela vai crescendo. Se o A1 for maior que 0 e o Q for maior que 1, então a gente tem a primeira condição que ela é para que ela seja crescente, certo? Segundo exemplo de uma PG crescente é quando o A1 for menor que 0 e nisso, acontecendo isso, o Q ele vai estar, ele é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, se uma PG a gente tem o A1 menor que 0 e o Q entre 0 e 1, ou seja, na nossa razão tiver entre 0 e 1, a gente vai ter que essa PG é crescente também. Professor, macho, a outra foi de boa, agora essa daqui pegou. Papai. Essa daqui complicou. Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para você que não complicou nada, papai. Olha, vamos lá. Vamos pensar em um A1 menor que 0.
Professor, um número menor que zero, ele tem que ser negativo. Isso. Menos 8, por exemplo. Pronto. Aí caiu para menos 4, menos 2, menos 1 e assim sucessivamente, professor. Vem comigo, ó. Presta atenção. O meu A1 aqui, o meu A1 tem que ser menor que zero. Aqui o A1 está menor que zero, gente? Tá, não tá? Tá, papai, ele está menor que zero aqui, ele é menos 8. Todo número negativo é menor que zero. Então, primeira condição, realizada com sucesso, papai. Certo, professor. E agora, o meu Q, ou seja, minha razão, tem que estar entre 0 e 1. Como é esse negócio aqui? Veja só, aqui a gente fez o quê? Ele caiu, o valor dele caiu pela metade, ou seja, multiplicou por 1/2. Isso, número fracionário, papai. Multiplicou por 1/2. Aqui também do mesmo jeito, ó, multiplicou por 1/2. Certo? E aqui multiplicou também por 1/2. Tá aqui, ó, tá aqui, sem medo de errar, papai. Certo, professor. Agora, mas o senhor disse que a razão tinha que estar menor que 1 e maior que 0. Aqui a razão está menor que 1 e maior que 0? Tá sim, papai. Quer ver? 1 sobre 2, essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, que você está vendo lá, é a mesma coisa que 0,5. Se você dividir isso aí, 1 dividido por 2, na calculadora, você vai achar que é o número 0,5. Então, se a nossa razão é 0,5, ela é menor que 1? É sim, menor que 1 e maior que 0. Então, condição também aceita. E assim, essa PG, essa progressão geométrica, também a gente classifica ela como crescente. Joinha, papai? Joinha, pegou a visão? Então, vem agora para decrescente. Certo, decrescente. Então, vem comigo, ó. Decrescente. A gente viu que uma PA crescente, ela tinha duas condições. Dessa forma também, aqui a gente vai ter duas condições para a PG ser decrescente. Crescente, ela tinha duas condições, e decrescente também a gente vai ter duas condições. A primeira condição, se o meu A1 for maior que 0 e o meu Q estiver entre 0 e 1, aí a gente tem que uma PG é decrescente. Professor, mas não é a mesma coisa desse daqui de cima, macho? É a mesma coisa, não? Não. Olha, veja bem que aqui a diferença, o que estando entre 1 e 0, como eu mostrei aqui a diferença é que o A1 tem que ser maior que 0. Lá na crescente, o A1 era menor que 0. Então, basicamente, a diferença é ter termos positivos aqui. Se a gente tiver termos positivos, por exemplo, aqui, ó, se uma PG ela tem 8, 4, 2, 1 e assim sucessivamente, ao invés daqui da PG crescente, ela ter termos positivos e ter o Q entre 1 e 0, como a gente viu aqui está no mesmo padrão de cima, né? Só que com termos positivos, a gente vai ter sim, papai, vai ter essa PG decrescente, certo? E a outra condição, a condição 2, é que o A1 sendo menor que 0, a gente tem que ter o Q maior que 1. São bem semelhantes. Por quê? Porque um tem que ser o oposto da outra, né? Veja aqui, ó, que aqui, quando o A1 é menor que 0, o A1 é menor que 0, tá aqui, ó. E aqui, ó, o A1 é maior que 0, o Q é maior que 1. Quando o A1 aqui for menor que 0 e o Q maior que 1, ela vai ser decrescente. Então, vem aqui, ó. Se eu tenho o meu primeiro termo, A1, menor que 0, e meu Q maior que 1, por exemplo, menos 16, multiplicando por 2 aqui, vai dar menos 32, e assim sucessivamente, você pode observar aqui que o A1 aqui está menor que 0, e o Q está maior que 1, ou seja, está multiplicando aqui por 2, por exemplo.
Então, essa é uma classificação de PG decrescente também. Pegou a visão, papai? Simplesinho, não tem nada demais nisso, nesse conteúdo. Professor, macho, eu estou me complicando assim na PG, na razão da PG. Para encontrar a razão da PG, eu não estou conseguindo assim, porque tem que multiplicar. Tem um jeito mais fácil, de aprender, de achar, de encontrar a razão da PG. Tem sim, papai, tem sim. Tem um jeito mais fácil, vem comigo aqui no próximo slide e você vai ver aqui. Vamos analisar, eu e você, essa PG aqui. Qual é o primeiro termo aqui, macho velho? Primeiro termo da PG é A1, tá aqui. E meu segundo termo é A2, boa, pai. O terceiro é A3, tá aqui, ó, 8. O quarto e assim sucessivamente, certo? Professor, qual a razão dessa PG? A razão da PG, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um termo qualquer e dividir ele pelo anterior. Oxe, aí lascou. Como é, homem? Tá aqui, ó. Pensa só, A2 dividido pelo termo anterior. Pronto, o A1, certo? Se eu fizer isso aqui, A2 é quem? A2, vai, substituir aí. O A2 é menos 4. Tá aqui, papai. Botei aqui, ó, menos 4. Certo, professor? E o A1, quem é o A1? O A1 tá aqui, ó, é 2. Pronto, bota aqui embaixo. Isso daqui, se você fizer essa divisão aqui, menos 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Menos daqui, com mais daqui, você faz aquele jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Tá aqui, ó, vai. Menos 2. Pronto. Essa é a razão de uma PG. E aí você vai conferindo para ver se realmente, se afirmar que é uma razão de uma PG, você já sabe que realmente vai dar. Quer ver? Eu vou pegar o A5 aqui e dividir ele pelo anterior, A4. Tá aqui, ó. A5 dividido pelo anterior, A4. Certo, papai? Quem é o nosso A5 aqui? O nosso A5 é esse termo aqui, ó, 32. Então, vem aqui e bota o 32 aqui. Quem é o termo A4? Deixa eu apagar esse A1 aqui para não atrapalhar. Quem é o termo A4? A4 é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu mostrei, ó. A4. A4 é menos 16. Quando você faz essa divisão, 32 dividido por 16, dá 2. Mais daqui com menos daqui, sinais diferentes, dá menos. Pronto. Menos 2. Mesma razão daqui de cima, que a razão é única, né? É um termo constante também, que nem era na PA. Joinha? Então, pegou a visão, pai? É sempre isso. Sempre você vai dividir um número pelo seu antecessor. Você divide um termo pelo antecessor. Pega a visão aqui. Vou pegar 25, que é um termo, 25. No caso aqui é meu A2. Dividir ele pelo meu antecessor, que é um A1. Tá aqui, ó. Se você fizer isso, essa divisão, 25 dividido por 5, você vai encontrar a nossa razão. No caso aqui, nesse exemplo, é 5. Pegou a visão, papai? Tá bonito, né? Fácil demais isso. Sopa. Pega a visão, é um conteúdo básico ainda da parte de progressão geométrica. Assista essa aula, copia o conteúdo bonitinho e parte para fazer os exercícios. Beleza? Que com os exercícios eu tenho certeza que você vai fixar. Joinha, papai. Grande abraço e fui.